Graça e paz, queridos. Maravilha, né? Cantar sobre a santidade do nosso Deus. Iniciar uma manhã lembrando, reconhecendo o nosso Criador, o nosso Salvador. E eu convido nesse momento o pastor Manuelito para estar fazendo a oração inicial da nossa escola. Peço os irmãos fiquem de pé, logo em seguida nós estaremos fazendo a leitura bíblica. Santo e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de paz que o Senhor está nos concedendo e por estarmos, ó Deus, aqui na Tua casa para estarmos realizando o Teu trabalho, Deus, de escola dominical, pedindo as Tuas bênçãos sobre todos nós, aqueles que não chegaram ainda, mas têm a oportunidade de chegar em tempo, de participarem da escola dominical. Abençoa os professores, abençoa os alunos, a todos nós, que a Tua graça, Deus, seja manifestada no meio da Tua igreja, que nós possamos sentir a Tua presença conosco. Estamos alegres, felizes, porque é um privilégio muito grande que o Senhor nos concede, por estarmos aqui na Tua casa, servindo ao Senhor. Dá-nos um dia de paz, nos abençoa durante todo este dia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Eu estarei lendo os ímpares e peço que a igreja leia os pares. João 15, eu lerei 1, o 3 e o 5, e os irmãos lerão o 2 e o 4. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler juntos esse verso 5? Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não podemos, não é, irmãos? Nós precisamos do Senhor, nós somos os ramos. Ele é a videira verdadeira. Nesse momento nós vamos estar juntamente com o Ministério do Louvor Gratidão, entoando louvores ao Senhor. Quem tiver a oportunidade, puder e quiser ficar de pé, a gente tem aí esses 2 louvores e em seguida o momento do estudo. Isaías 9:6 diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por esse dia. Como um filho se nos deu, Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao Príncipe da paz.
Debaixo de tuas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou
sentar, queridos, maravilha, né? Nós realmente desejemos mais do Senhor, que a gente queira, que a gente busque, né? Que a gente prossiga para o nosso alvo, que é Cristo. Nesse momento nós vamos fazer a divisão de classes. Crianças, jovens e adolescentes podem subir. No segundo momento da escola, queridos, nós vamos ter aqui 2 apresentações das crianças e, após a escola, nossa assembleia de membros. Então, eu vou pedir aos professores para que a gente desça às 10h30. Cadê o presbítero Mário? Presbítero, o senhor libera 10h30, por favor? Então, às 10h30, a gente vai estar descendo para prosseguir com o segundo momento da escola. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui. Estamos de volta, né? Depois aí de um período bem... de várias comemorações. O presbítero André me deu essa folga, né? De uns 4 domingos. Estou retornando hoje aqui com a escola bíblica, né? Que Deus nos abençoe e que a gente continue nessa pegada, estudando aqui a nossa revista, que vai falar sobre as cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, né? Então a gente já passamos, né, por 1 Timóteo, né? Aí os aconselhamentos, né? Os cuidados que o jovem pastor precisava ter, os aconselhamentos, né, do apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele pudesse ter cuidado, né? Tanto com a sua vida espiritual, como com a palavra de Deus, com o ensinamento, com a doutrina. Essas epístolas de 1ª, 2ª Timóteo, Tito, são cartas pastorais, né, onde ele está treinando Timóteo, né, está ali ensinando Timóteo como ele deve proceder, como ele deve andar, como ele deve ser diante da palavra de Deus, e todas as recomendações que nós já vimos até agora. Nós vamos entrar agora no capítulo, em 2 Timóteo, você vai abrir sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 2, tá? Nós temos aí 4 capítulos, né, nesse livro de 2 Timóteo, que também vai tratar sobre esse cuidado do Evangelho, tá?
Particularmente, irmãos, o que mais me ressalta aos olhos, né? O que mais me chama a atenção nessas cartas são as condições, né? São as circunstâncias nas quais o apóstolo Paulo e Timóteo estão vivendo naquele momento, né? São circunstâncias muito difíceis, posso dizer assim que até condições subhumanas, né? Porque o apóstolo Paulo está ali preso, né? Aguardando a sua sentença, está ali numa cela fria, né? Talvez sendo maltratado, e ainda assim ele tem todo o cuidado, tem toda a diligência em instruir o jovem Timóteo na sua jornada, no seu cuidado, para que as outras pessoas, como ele disse lá no capítulo 1 de 1 Timóteo, no último capítulo, capítulo 6, ele vai dizer: Timóteo, cuida da doutrina e cuida de ti mesmo, para que você se salve tanto a você mesmo quanto aos que te ouvem. Então esses os conselhos que o apóstolo Paulo está dando, essas são as instruções, essas cartas, né, que são consideradas teologicamente cartas pastorais. Elas não são específicas também, são específicas para Timóteo e para Tito, mas em especial também para todos nós nesse século, tá? Quanto mais está chegando perto o reino de Deus, mais os evangelhos, ele nos traz alertas, nos traz cuidados, nos traz advertências, nos traz exortação quanto à nossa vida cristã, tá bom? E eu quero começar esse estudo dessa manhã fazendo uma pergunta para os irmãos, bem difícil de responder, tá? Vou dizer logo que essa é uma pergunta bem difícil de responder. Você gosta de sofrer? É uma pergunta. Você gosta de sofrer? Não? Quem aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer, né? Aliás, essa palavra sofrimento é uma palavra que está sendo extinta, né? Com relação à vida, né, pessoal, né? Ninguém quer sofrer. Essa palavra, ela não é capaz de ser uma palavra que a gente esteja nos lembrando o tempo todo, porque ninguém quer passar por sofrimento, né, naquele momento. Ninguém quer passar por sofrimento. Essa é a verdade. Nós vivemos no século onde tudo é possível, né? Entre aspas. Tudo a gente pode, vamos dizer assim, ter uma solução, né, por sofrimento. Tem os métodos, né, as maneiras como lidar com o sofrimento de um todo, de uma maneira real. Mas a verdade é que nós não gostamos de sofrer. Só que ao contrário do que nós pensamos, do que nós achamos, e todo mundo aqui está lembrado que sabe que todas as vezes eu falo essa frase, né? Se você levantou a sua mão e disse assim: eu quero aceitar Jesus Cristo como um Senhor Salvador da minha vida, eu quero dizer para você que você, novamente, né? Desde o início do ano que eu falo essa frase, quero dizer a você que você se meteu na maior enrascada da sua vida, né? Porque agora você precisa ser parecido com Cristo. E aqui, nesse contexto de 2 Timóteo, do capítulo 1, a gente vai perceber justamente isso, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar com Timóteo. Eu quero que você abra aí no capítulo 2, vamos começar a ler, né, esse capítulo, 2 Timóteo capítulo 2, do verso 1 ao 26, tá?
A versão da minha Bíblia é diferente da de vocês. Eu sei que muitos aqui usam a atualizada. Eu ainda estou providenciando comprar uma atualizada, né? Por enquanto eu estou usando a minha, que é versão corrigida, mas não muda muito o sentido. Muita gente gosta da corrigida porque ela aproxima mais, né, da versão original, mas como a gente usa atualizada, muitos de nós preferimos usar, todos nós, né, na hora da leitura, usar atualizada. Mas a minha é corrigida, os irmãos vão acompanhando aí a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confio a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros, os outros, né? Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo já intima aqui o nosso querido irmão Timóteo a dizer: olha, sofre comigo as minhas aflições. Em outra versão vai ficar bem mais claro isso aqui. Quem pode ler aí para mim? O versículo 3. Versículo 3, 2 Timóteo versículo 3. Leia aí para mim. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tomo parte no meu sofrimento. Toma parte do meu sofrimento, tá? Por quê? O que o apóstolo está dizendo ali a Timóteo? Olha, Timóteo, seguir esse ministério é bom, servir a Deus é bom, mas eu quero te dizer que para você seguir em frente, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então, faz parte, toma comigo os meus sofrimentos para você aprender comigo. Então o apóstolo Paulo ali naquele momento ele está se colocando como exemplo, como vamos dizer, um ensinamento que ele deve levar para a vida dele, para que ele possa desenvolver bem o seu ministério. Ele está dizendo, olha, em outras palavras, né? Timóteo está dizendo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, sofrer nessa vida cristã é uma coisa normal. É uma coisa normal. Imagine a gente pregando hoje para uma igreja cheia e dizer para o público que está assistindo, dizer assim: meu irmão, você que é crente em Cristo Jesus, saiba de uma coisa, crente sofrendo é uma coisa normal, né, presbítero Walter? Crente sofrer nessa vida é normal, e principalmente sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Eu tenho meditado muito na palavra que Jesus falou aos seus discípulos, quando ele diz, eu estou pensando muito nessa frase, quando Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: vocês serão odiados por causa do meu nome. Sereis odiados por causa do meu nome. Reflita comigo, pense bem, sereis odiados. Vocês serão odiados. Então, ser odiado pelo mundo que é contra Deus, tudo que existe no mundo é contra Deus. Ser odiado pelo mundo, irmãos, é uma coisa normal. Agora, como é que eu vou lidar com isso num mundo que fala de uma aceitação, né? De uma aceitação. Um mundo que fala que tudo é normal, que tudo é relativo. Como é que eu vou lidar com isso? Na minha concepção, estou falando na minha concepção. Quando eu ouço uma frase dessa, do tipo, vocês sereis odiados por causa do meu nome. Quando acontece qualquer coisa na minha vida, do tipo, que eu sou desprezado, que eu não sou ouvido, que eu não sou escolhido, que eu não sou benquisto pelo mundo.
Na minha concepção, eu digo para mim mesmo, então eu estou andando no caminho correto. Eu estou andando no caminho correto. Porque o normal, gente, preste bem atenção. O normal é o mundo nos odiar. Essa história que contam por aí, essas mensagens que contam por aí, que não, que o evangélico, ele é bem recebido nos lugares, ele é bem visto, né? Porque ele é evangélico. Então ele é mais aceito. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma contradição. Porque a Bíblia diz que Jesus diz para nós que por causa do meu nome vós sereis odiados. Talvez você esteja vivendo uma circunstância favorável, né? Até certo ponto, porque quando estreitar a vinda de Jesus Cristo, toda a igreja será odiada no mundo, porque é bíblico, porque isso é bíblico. Então, irmão, bota uma coisa na sua cabeça: ser odiado e passar por sofrimentos nesse mundo é uma coisa comum. É uma coisa comum. Sofrer nesse mundo é uma coisa comum. O apóstolo Paulo está virando para Timóteo e está dizendo: Timóteo, seja participante dos meus sofrimentos. Meus sofrimentos. E olha que a circunstância de o apóstolo Paulo estava passando ali não era uma circunstância era uma circunstância subhumana. O apóstolo Paulo estava preso, esperando o dia de ser decapitado, né? E ainda assim ele vivia o evangelho com alegria, com satisfação, com fidelidade a Deus. E ele está ensinando isso ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo: olha, seja fiel à sã doutrina, seja fiel à palavra de Deus. Apesar de que você sofra, apesar que você, mesmo que você tenha sofrimento nessa vida, mesmo que você seja odiado, mesmo que você seja até sentenciado à morte, ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à sã doutrina. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a se colocar como exemplo. Ele começa a se colocar para Timóteo como um exemplo disso. Ele disse: olha para mim, Timóteo, olha para mim. Quem aqui gostaria de ver o seu melhor amigo sofrendo numa prisão? Quem aqui? Ninguém. Imagine seu amigo dizendo para você: olha, seja forte, olhe para mim, eu estou aqui preso, eu estou sofrendo, mas eu sou feliz porque eu sou de Deus e eu estou cumprindo com fidelidade aquilo que Deus me chamou para ser. Amém, irmãos? Eu queria dar essa introdução nessa manhã porque a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. É muito bonito quando a gente diz assim: eu sou chamado por Deus. Você é chamado por Deus? Quem aqui é chamado por Deus? Levanta a mão. É chamado por Deus. Você está preparado para sofrer? Está preparado para sofrer? Sofrer pelo Evangelho, para carregar a fidelidade de pregar o Evangelho verdadeiro. Todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados. E qual é o alvo dessa lição? Alguém poderia apagar essas luzes aqui para mim? Essas luzes aqui, por favor. Qual é o alvo da nossa lição nessa manhã? O aluno será capaz de saber, entender que o servo de Deus vai sofrer por pregar com fidelidade o verdadeiro Evangelho. Sentir disposto a sofrer pelo Evangelho.
agir, pregar o evangelho como coragem, zelando pela sã doutrina. Talvez na cabecinha de vocês, agora de manhã, com tudo que eu falei, se passa assim: ah, presbítero, mas eu não sou chamado para ser pastor, né? Quem foi chamado para ser pastor, quem vai ser pastor agora é André. André não é mais presbítero André, agora é pastor André. Então o pastor André é que tem que sofrer, né? É ele que tem que ser fiel à palavra, à sã doutrina. E o que o apóstolo Paulo, e o que eu quero trazer para os irmãos aqui, que essa responsabilidade não é uma responsabilidade só daqueles que pregam a palavra de Deus, mas é uma responsabilidade daqueles que querem viver uma vida em Deus. Aqueles que querem viver uma vida em Deus, aqueles que querem seguir a Jesus. Ah, eu não quero ser pastor, eu não quero ser ministro, eu não quero ser nada, eu só quero sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você foi chamado por Deus, então, meu irmão, se prepare, porque você também vai sofrer por ser chamado de Deus. E o teor da lição aqui, que eu quero trazer nessa manhã, é que todos nós fomos chamados para esse sofrer em Cristo Jesus, sofrer pela palavra de Deus, tá? E aí eu não vou ser específico aqui, não vou pontuar os sofrimentos, porque senão a gente vai passar a manhã toda só falando sobre sofrimento, né? Sei que os irmãos aqui têm vários testemunhos aqui sobre sofrimento. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todos nós fomos chamados para o sofrimento, para ser participantes desses sofrimentos, tá? Agora, por quê? Né? Qual a intenção disso? Tá? Paulo estava preso pela segunda vez em Roma, sem esperança de que seria libertado, né? 2 Timóteo capítulo 4. Numa cela fria, algemado, aguardando o martírio, e ele esperava se alegrar encontrando Timóteo, seu filho na fé, tá? O apóstolo exorta o jovem pastor, a permanecer firme em seus deveres e apegado à sã doutrina, participando dos seus sofrimentos por causa do evangelho, tá bom? Então, cartas pastorais para hoje. O que isso quer dizer para nós hoje? Qual é o nosso compromisso com o evangelho? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa. Qual é o nosso compromisso com o evangelho e com a sã doutrina, num mundo cheio de heresia e de filosofismo? Qual é o nosso compromisso com isso? Até que ponto nós estamos comprometidos com esse evangelho? Até que ponto nós estamos comprometidos com esse evangelho? A ponto de admitir que o sofrimento é uma coisa comum para nós. Ser odiado pelo mundo é uma coisa comum. Tá? Eu queria que você abrisse o livro de Tiago. Eu queria que alguém lesse para mim, Tiago, que voltarão com júbilo também, trazendo os seus feixes. Ele diz que a recompensa daquele que lavra a terra, daquele que planta, qual é? É colher os frutos. Ele está dizendo para o jovem Timóteo que fazer isso da forma correta, sendo leal e
trabalhando arduamente, isso trará frutos. E os frutos que são a nossa alegria. Que frutos são esses? Quais são os frutos? Paz, alegria, mansidão, domínio próprio, né? Que são o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque você trabalhou, você insistiu, você arduamente persistiu ali, trabalhando fielmente na colheita, na lavoura. Mesmo que andando e chorando, mesmo que andando e chorando, mesmo que andando e sofrendo, mesmo que vivendo essa vida aqui em Cristo Jesus e sofrendo, padecendo. O Evangelho, Jesus nos chama para participar desse sofrimento. Mas, presbítero Mário, você está dizendo que as pessoas precisam sofrer? Não, eu não estou dizendo que as pessoas precisam sofrer. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que sofrer. Não, não é isso. Eu estou dizendo que aquele que verdadeiramente vive o Evangelho em Cristo Jesus, ele vai padecer o sofrimento. É isso que eu estou dizendo. Se você é um homem fiel a Deus, se você é uma mulher fiel a Deus, se você entendeu o chamado de Deus para a sua vida, se você está vivendo um evangelho verdadeiro na sua vida, saiba você que você vai sofrer. Mas, depois desse sofrimento, Deus vai trazer frutos de alegria para as nossas vidas. Então, como é que eu devo participar nesse chamado? Como é que eu devo agir nesse chamado? Sendo um soldado, sendo um atleta. Passou não. Sendo como um lavrador que planta, que trabalha, esperando os frutos que são a sua colheita, o seu prêmio, a sua colheita. Vamos seguindo? E qual é o modelo a seguir, né? O apóstolo Paulo, qual é o modelo a seguir? Qual o modelo para imitar, né? Eu já falei. Paulo passa a explicar que havia acabado de falar, ressaltando o exemplo de Cristo e do seu próprio exemplo, de que todo o ganho vem depois de sacrifício. O soldado, né? o lavrador, o atleta, e que eles comemoram com seus frutos. Passou? Deixa eu ver. E qual é o modelo a seguir? Qual era o modelo que o apóstolo Paulo estava seguindo? Abra aí para mim Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E outro irmão, abra para mim Efésios capítulo 1, versículo 21. Falei. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E assentou-se à destra do trono de Deus. Efésios 1, 21.
Então, qual foi a alegria? Qual foi a alegria de Jesus aí nesse momento? Quando ele, em troca dessa alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e está assentado à direita de Deus. Então a alegria de Jesus era estar assentado à direita de Deus Pai. E outro exemplo que o apóstolo Paulo, o autor do livro de Efésios, vai dizer é que ele, com esse processo, com essa atitude, Jesus nos fez assentar Jesus assentou acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa mencionar na face da terra. Então Jesus está acima de todo nome. Todo nome. Esse foi o fruto do sacrifício que Jesus fez na cruz. Esses foram os frutos. A alegria. O nome deles está sobre todo o nome da face da terra. O apóstolo Paulo, ele também vai colocar a sua vida como um exemplo para o jovem Timóteo. O apóstolo está sofrendo ali, mas as suas convicções, as convicções que ele possuía, de que ele viveria em um reino com Cristo, e de que negar a Cristo significava ser negado por Ele, também o estimulava a estar firme na fé. Então, quais são os modelos que nós temos para seguir em frente nesse chamado? Cristo, o próprio apóstolo Paulo, abra aí a sua Bíblia no livro nos versículos no mesmo capítulo, 2 Timóteo, no capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Os versículos 11 e 13. Amém. 11 e 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Qual versículo você está aí? Qual? Qual foi o que você leu? Eu li foi o 11 e o 12? 11, 12 e 13. E o 13, né? Foi. Pronto. Então, quais são os resultados de seguir fielmente, seguindo os exemplos, os modelos em Cristo Jesus, no apóstolo Paulo, que ele está dizendo aí para Timóteo: se alguém morrer com Cristo, também viverá com Ele. Viver com Cristo, reinar com Cristo e ser fiel a Cristo. A infidelidade a esse chamado nos torna infiéis a Deus. Por isso que devemos observar a palavra do Senhor. Por isso que devemos ler, focar na nossa disciplina, focar na nossa fidelidade, focar na nossa perseverança e focar no nosso chamado em Cristo Jesus. E esse chamado, ele é um chamado para ser realizado, tá? Estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho? Novamente essa pergunta, né? Por que que o homem obtém a salvação? Para que os homens obtêm a salvação?
que está em Cristo Jesus como eterna glória. Que preço temos pagado por causa do Evangelho? O ganho está atrelado a este investimento? O que vocês acham? Os ganhos estão atrelados a esse sofrimento, irmãos? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Então nós temos um chamado a realizar. Certo? Vamos ler aí os versículos 14 a 19. Leia para mim os versículos 14 a 19. 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 19. 14 a 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Até o 19 você leu? Eu li o versículo 19, capítulo 2, versículo 19. Até o 14 até o 19. Ah, é o 14 até o 19? É. Amém. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, a parte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O nome do Senhor. Então, nesse chamado a realizar, aonde é que nós vamos encontrar a nossa força? Abra aí Efésios 2:8. Outro irmão abra aí em Tito 2:11 a 12. E outro irmão abra aí em 1 Coríntios 15:10. Efésios 2:8. É dom de Deus. Então a nossa força vem do dom de Deus, da graça de Deus que foi dada a todos nós. Tito 2, de 11 a 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Até o 12, né? 1 Coríntios 15:10. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Então essa é a nossa força, né? É receber a graça que é de estar em Cristo Jesus, o dom que Deus nos deu, o fortalecimento
e a capacidade de exercer este chamado. Todo ele vem de Deus. Toda essa força vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, qual o conteúdo? Qual o conteúdo desse chamado a realizar? Qual o conteúdo? Efésios capítulo 2, versículo 20. Alguém lê aí para mim, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 20. Sendo eles mesmos Cristo Jesus, a pedra angular. Repita para mim, irmã. Repita aí para mim, irmã. Repita aí. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, qual é o nosso ensinamento? Qual é o nosso conteúdo? O que é que nós temos que levar dentro de nós? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso conteúdo. É a nossa essência. Quando nós entendemos isso, aquele que é chamado em Deus, ele tem autoridade para pregar a mensagem de Cristo. A mensagem a qual já está dentro de nós. Amém? E qual é o alvo daquele que é chamado, do chamado a realizar? Qual é esse alvo? Quais são os alvos, irmãos? Todos aqueles que estão perdidos nesse mundo, tá? Os que estão sedentos pela palavra de Deus. Esse é o nosso alvo. Por aqueles que estão perdidos, aqueles que ainda não desfrutaram ou não receberam ainda esse chamado, essas pessoas precisam ser alcançadas para que Deus possa despertar no coração delas um mover, uma nova vida, um novo ser, para que Deus possa transformar essas pessoas através do nosso chamado e através da mensagem no qual a ser pregada. Amém, irmãos? E qual a consequência na identificação desse sofrimento? O ministério de transmitir o ensino apostólico aos homens, mas também envolve o sofrimento. Paulo está preso por causa do Evangelho e Timóteo deveria seguir o seu exemplo, dando testemunho na presença de Deus e procurando a sua aprovação. Mais uma vez, nós vemos aqui 3 metáforas sendo usadas agora para se referir à responsabilidade do obreiro de Deus deve ter com a sã doutrina. Primeiro, vamos abrir aí no 2 Timóteo capítulo 2, os versículos 15 e 19, diz o que aí? 15 e 19. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem de que se envergonhar. Procura-te apresentar-te como obreiro aprovado. Como obreiro aprovado. Nós temos que nos apresentar como obreiros aprovados, tá? Para sermos aprovados, nós temos que ser fiéis à sua palavra. Leia aí para mim os versículos 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Emineu e Fileto. Eles se desviaram da verdade
asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece o que lhe pertencem, mas aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparta-te da injustiça, dos falatórios profanos, inúteis, né? Estimula seu irmão a procurar a Deus, a ler a palavra do Senhor, para que ele possa se fortalecer. Gente, não existe fonte mais segura do que a palavra de Deus para nos dar força, nos trazer alegria, para nos fortalecer na hora da dificuldade, na hora do sofrimento. Não existe fonte mais fiel do que essa. Quando aquela mulher samaritana se encontra com Jesus lá no poço, e Jesus diz para aquela mulher que a água que ele tem para dar para ela beber vai gerar nela uma fonte de água viva. Fonte de água viva. Você pode se imaginar assim, sendo uma fonte de água viva para aquelas pessoas? Ao mesmo tempo, ser uma fonte de água viva nos traz uma responsabilidade de sermos como está escrito aí: sede, lê aí para mim, Jurandir, de novo, o versículo 17 e 18. O 18. Estes se desviam da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O 18, o 17, diz o quê no início? Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Mas procura, lê aí para mim. O 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar. Procura te apresentar-se como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Certo? Agora lê para mim aí, Jurandir, já que você já está aí com o microfone. A gente já vai encerrar já estou em cima do horário. Os versículos 20 a 23. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira, de barro, alguns para a honra e outros porém para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outroce, das paixões da mocidade, seguindo a justiça, a fé, o amor, a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. O Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação e ele traz aí também uma outra metáfora, né? Que ele compara que ele está dizendo aqui que mesmo que um vaso de barro seja um utensílio, né, não tão bonito assim, mas que dentro dele contenha, né, a verdadeira essência, a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Esse, mesmo sendo um vaso de barro, ele será digno diante de Deus. E ele faz essa comparação, tá? Agora lê o 24 de 24 ao 26, Jurandir. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos,
apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para que conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para compreender a sua vontade. Então aquele que é chamado e compreende o chamado, que é fiel à palavra de Deus, ele colhe esses frutos. Ele é manso, ele é capaz de ensinar, tanto para ensinar como para instruir, corrigir. Ele é paciente, ele é tolerante. As suas atitudes são atitudes dignas diante de Deus. Esse é o fruto que se deve esperar daquele que segue fielmente a palavra do Senhor, que é um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Então esses são os exemplos, essa é a maneira pelo qual o apóstolo Paulo está ensinando o jovem Timóteo. Olha, Timóteo, segue isso. Segue isso. Seja fiel a isso que eu estou lhe ensinando. Seja fiel a isso que eu estou lhe mostrando aqui. Porque Deus vai ser com você. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa manhã. Eu espero que você tenha tirado um bom proveito desse estudo. Eu vou concluir aqui. A Ariadne pediu para mim terminar 10h30, tá? Que Deus nos abençoe. E é isso aí, eu vou passar a palavra para a dirigente da escola. E eu concluo aqui, tá? Vou trazer até a conclusão já. Timóteo receberia um chamado para participar, modelos a imitar e missão a realizar. Como cristão, devemos nos unir aos nossos irmãos que sofrem por cumprir com fidelidade a missão delegada pelo Senhor Jesus, certos de que receberemos a recompensa da nossa herança. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tinha 3 minutos para chegar. E ele entregou. Parabéns, professor. Aí, ó. Tá vendo, presbítero? Vocês deixaram também, colaboraram, não foi? Gente, nós vamos fazer o momento. Diácono Josemar, por favor. A gente vai colocar aqui os gasofilaços. Então, enquanto isso, embora estejam faltando alguns descerem, eu queria convidar aqui os aniversariantes do mês de dezembro. Hoje eu não vou ler a listinha, não. Eu quero que quem fez aniversário no mês de dezembro venha aqui à frente, por favor. Sei que Maurílio está fazendo hoje. Só veio Maurílio de dezembro? Então ele vai levar a caixa toda, será? Os aniversariantes até o dia 31, não chegou ainda, mas podem vir. Venha representar a dona Cirlei, diaconisa. Aí apareceram, tá vendo? Foi só eu dizer que Maurílio ia ficar com a caixa completa. Os irmãos chegaram. Todos de dezembro até o dia 31. Diaconisa Socorro vai fazer aniversário dia 25. Então nós temos aqui, né, a lembrancinha, uma trufinha, a lembrancinha dos aniversariantes, do último mês do ano.
deixar a vida de vocês mais doce. E nós vamos, aqui nesse momento eu vou convidar o pastor Daniel para estar orando pelos aniversariantes de dezembro. De igual modo, já orando pelas ofertas, após a entrega aqui da lembrancinha dos aniversariantes, nós vamos estar tendo um momento de ofertório. E após o ofertório, a gente dá continuidade com a apresentação das crianças. Os aniversariantes e o ofertório. Maurílio, Dorilene hoje, né? Até lá no... os dois de hoje. Hoje é mais, não, é Vera, não, já no final de semana, ainda vai completar. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti pela vida dos Teus filhos. Sabemos, ó Senhor Deus, que é do Senhor que vem o dom da vida. É pelo Senhor que vivemos também, para a glória do Teu nome. Fomos criados para a glória do Teu nome, Senhor Deus. E nós louvamos a Ti porque do primeiro até o último respirar, nós temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que nos livra, que tem cuidado de nós, que tem um plano maravilhoso nas nossas vidas. Pedimos graça, Senhor Deus, a cada um dos Teus servos, cada um, Senhor Deus, com a sua idade, cada um com as suas limitações, com as suas dificuldades, Senhor Deus. Mas nós sabemos que, ainda que cada um se apresente diante do Senhor de forma distinta, o Senhor sabe exatamente aquilo que eles podem ofertar a Ti e a forma como pode ofertar a Ti. Conceda graça aos Teus filhos para que eles possam apresentar sempre o melhor louvor ao Senhor. E que o Senhor os abençoe de forma tremenda, acrescentando ricas bênçãos sobre a vida deles. E também nesta hora agradecidos somos pelos dízimos e as ofertas, que possamos, ó Senhor Deus, consagrá-las, ó Senhor Deus, ao serviço do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecidos somos para sempre. Amém, Senhor Deus. Hoje eu vou fazer diferente, vocês fiquem aí. Tem pouquinhos, vou pedir que venham aqui 7 pessoas abraçar os nossos irmãos aí representando. Vamos? E as crianças dando exemplo, ó. Cada um escolhe um para dar um abraço, as felicitações. Aí, ó, crianças maravilhosas. Deus esteja abençoando as vidas de vocês, meus queridos. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de dizimar, de ofertar. Enquanto isso, as crianças estão vindo aqui se preparando para a apresentação. Vamos louvar o Senhor. Sou
Queridos, nós tínhamos anunciado também, lá em setembro, que teria ainda o prêmio do aluno, né, do último quadrimestre aí. Setembro, outubro, novembro e dezembro, somente para os alunos que não faltassem nenhum dia. Nós pontuamos isso até o domingo passado, para fazer essa entrega hoje. E nós tivemos apenas um aluno que conseguiu cumprir. E esse aluno foi Caleb. Alguém perguntou assim, como é que pode se a Eveline faltou? Aí eu disse, mas tem dia que a Eveline não vem e Igor vem. Então, Caleb, ele esteve presente em todas as escolas dominicais, desde o mês de setembro, ele não faltou nenhum dia. Parabéns, vem aqui. Então, né, ano que vem tem mais, vocês têm a oportunidade ainda. Ano que vem a gente vai, né, continuar com essa campanha aí do aluno. Vamos também, pensamos em trazer aí, reativar a campanha, né, já que são 60 anos de igreja. Na minha infância tinha a campanha de quem trazia mais visitantes. E a gente quer também implementar aí, no ano que vem, a campanha do visitante. Eu me lembro de ser aluna aqui, Dona Zoraide teve um tempo que era bem aqui a sala. E nos bancos, e a gente enchia de criança a igreja, mas isso vai valer para os adultos também. Vocês vão ser convocados, convidados aí a esse desafio, né, para o ano de 2025. Nesse momento, queridos, nós vamos... As nossas crianças, aí, juntamente com os nossos professores, prepararam, né, algumas apresentações. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vamos celebrar, né, com as crianças nessa manhã. O culto de Natal vai acontecer na quarta-feira, mas hoje vai haver aí, né, por parte da sala das crianças, a apresentaçãozinha da manhã de hoje. E nós vamos começar com a classe Rol de Berço e Primeiros Passos.
Essa turminha vai sentar e nós convidamos a classe Cordeirinhos de Cristo, juntamente com Lírios dos Vales. Há muito tempo, Deus prometeu que enviaria o Messias para libertar o povo de Israel, que se encontrava esmagado sobre o peso do exílio e do desespero. Eles ansiavam por essa luz, enquanto esperava pelo Messias prometido que romperia a noite com seu glorioso dia. Muitas vezes, nós também nos encontramos caminhando na escuridão, no caos de um mundo quebrado, cansativo e incerto. Podemos facilmente perder de vista a esperança, mas existe uma boa notícia. A luz chegou, nos trazendo essa esperança. Uma enorme estrela brilhou. Glória a Deus, pois nasceu Jesus.
Podem sentar, essas lindas crianças. Glória a Deus por esse presente maravilhoso. Obrigada aos nossos professores e às nossas criancinhas. Pastor Daniel. Graça e paz, irmãos. Eu tenho só um comunicado aqui antes de encerrar. Logo depois nós vamos ter a Assembleia de Membros. A gente pretende ser uma Assembleia também rápida, né? É o corre-corre do final do ano. Mas uma coisa que me preocupou, irmãos, com relação ao retiro, nosso retiro. Inclusive, a minha fala com os oficiais foi inclusive até para ver se vai ter ou não vai ter o retiro. Mesmo já pagamos os 50%, ainda que as pessoas não chegaram junto para completar os 50% daquilo que a gente estava precisando, a igreja pagou. A minha preocupação é o seguinte: quando nós olhamos lá os valores que entraram, a gente percebeu que os juros tinham aumentado. Os juros aumentaram. E eu fui me certificar com a pessoa, né, que nos vendeu a máquina, aquela coisa toda. Ela disse: pastor, não é por vontade nossa. O governo aumentou, e não é só nessa máquina, são todas as máquinas aumentaram os valores. E outra coisa que aconteceu também, nós não atingimos o valor que era necessário, que é acima de R$2.000, para ter uma taxa de juros diferenciada. E aí, o que eu estou dizendo para os irmãos, o máximo que vocês puderem antecipar para pagar um valor menor, nós não temos como segurar isso. Então, assim, foi estabelecido um valor, o valor quem vai pagar à vista é 121, aí não tem problema. Mas quem for pagar no cartão, já não é mais aquela tabela que nós colocamos no boletim de dezembro. A gente colocou uma tabela para facilitar aos irmãos a visualização de quanto seria cada parcela. Não temos mais condições de fazer aquilo, porque já houve uma diferença. Então, os irmãos, não é uma diferença exorbitante, muito grande, não, mas já não condiz com aquilo que nós colocamos lá no boletim de dezembro, para os irmãos ficarem cientes, forem fazer as inscrições, quando for calculado ali o valor, mas não é o mesmo valor que está na tabela de dezembro, já não é mais, mas não é pela nossa vontade, isso aí já é uma determinação do governo aumentando os juros, e não espere que se demorar mais vai melhorar, não vai, pessoal, entendam isso, a situação que está sendo vivenciada no Brasil hoje, não é algo que se espere que eu vou pagar menores valores daqui para frente. Não é. Então, assim, se tiver de fazer, corra, se antecipe as inscrições do retiro para que você pague até uma taxa menor, tá certo? Essa é a minha palavra para que os irmãos fiquem orientados, porque se for cobrado um valor a mais e os irmãos olharem para a tabela de dezembro, vai dizer, não, mas está aqui no boletim, a razão é essa, a razão é que houve um aumento aí, eu acho que é a taxa Selic, alguma coisa assim, que interfere nas taxas que são usadas na comercialização de todas as coisas, tá certo? Então corram, não espere para fazer o retiro de última hora, porque pode ter aí algum aumento de valor. Amém? Vamos orar? E logo em seguida, daqui uns 5 a 10 minutos, a gente começa a nossa Assembleia de Membros. Amém? Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua casa, compartilhando da Tua palavra. Ó Senhor Deus, que a Tua boa e poderosa mão também nos ajude a tudo aquilo que nós aprendemos hoje, nós termos condições de colocar em prática, para que não fique perdido, Senhor Deus, um conhecimento tão precioso. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, e todos os irmãos que irão permanecer também nos capacite, Senhor Deus, para que possamos realizar esta nossa última Assembleia do ano, Senhor Deus, e louvando e bendizendo o Teu santo e poderoso nome.
É no teu nome que somos gratos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Os irmãos que vão